Graça e paz, meus amados e queridos alunos e alunas do Instituto Caminhando com Propósito. Aqui é o professor Tiago. Estamos gravando mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula de bibliologia. Estamos avançando com o nosso curso e você tem aprendido, eu tenho percebido o quanto vocês têm evoluído nas nossas aulas. E louvo a Deus por isso. Agradeço ao Senhor imensamente pela vida de cada um de vocês. Vamos orar para que nós possamos dar início à nossa aula? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te glorificar e te agradecer pela vida de cada um dos nossos alunos, Senhor. Cada um, meu Deus, desses alunos que tem se esforçado, que tem dado o seu melhor para aprender mais sobre o Senhor, para aprender mais sobre a Tua Palavra e para te conhecer cada dia mais e melhor através do estudo da teologia. Eu te peço que o Senhor use a minha vida para que eu possa, meu Deus, trazer verdades que possam entrar no coração de cada aluno e aluna, para que eles possam crescer, avançar e melhorar a cada dia, como homens e mulheres de Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, nas nossas primeiras aulas, nós vimos um pouco do que é a Bíblia, como ela foi escrita, quanto tempo ela demorou para ser escrita, não é verdade? Quantas pessoas escreveram, né? Falamos lá que cerca de 40 homens, durante um período de 1.600 anos, foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Falamos um pouquinho, já na segunda aula, sobre os livros apócrifos, aqueles que não estão no cânon sagrado, que não estão nas Sagradas Escrituras, porque não foram inspirados por Deus, embora alguns deles sejam excelentes fontes históricas para fins de pesquisa, mas não são livros inspirados por Deus, onde nós podemos encontrar palavra de Deus, inspiração divina. E como nós sabemos disso? Através daqueles requisitos. Vocês se lembram que a gente viu na última aula? Os requisitos para que um livro fosse considerado canônico. Primeiro, ele precisava ser ensinado nas igrejas. Ele precisava ter o critério ali da apostolicidade, né? Ter sido escrito por um dos apóstolos ou por alguém próximo dos apóstolos. Alguns critérios foram adotados para que pudesse se estabelecer se um livro ele entrava para o cânon ou não. Nessa nossa terceira aula, nós vamos estudar teorias de inspiração bíblica. A teoria da inspiração dinâmica, a teoria do ditado ou mecânica, a teoria da inspiração natural ou intuição, a teoria da inspiração mística ou iluminação, a inspiração dos conceitos e não de palavras, a inspiração verbal e plenária e provas da inspiração divina. Esse é o tema dessa nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre inspiração divina das Sagradas Escrituras. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? É interessante que nos últimos dias aconteceu um congresso. E eu vou deixar o link para vocês no grupo. Um congresso em que alguns pastores, pastoras, líderes e cristãos do Brasil estão discutindo sobre as Sagradas Escrituras. E nesse congresso foi ventilado e levantado uma ideia que já tinha sido extinta há muito tempo atrás, já lá na época dos primeiros concílios da igreja, mas que tem voltado com força nos últimos dias, o que mostra um pouco da grande apostasia que a igreja está para viver, não é verdade? E que doutrina é essa? Que heresia é essa? É aquela que diz que as Sagradas Escrituras, elas não são a palavra de Deus, mas elas contêm a palavra de Deus. Que elas contêm palavra de Deus e palavra de homens, que nós encontramos ali. Coisas ditas por Deus e coisas ditas pelo homem. E que a única coisa que nos importa nas Sagradas Escrituras são as palavras ditas por Jesus e os ensinamentos de Jesus. O que é uma grande bobagem, não é verdade? É uma heresia, porque nós temos a convicção de que as Sagradas Escrituras elas são a palavra de Deus e não contêm. Tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse é palavra revelada pelo Senhor.
e elas servem para a nossa meditação, para nosso estudo e para a edificação da nossa vida. Então é muito importante a gente ter isso em mente. A infalibilidade e a inerrância das Sagradas Escrituras. Porque se a gente não tiver isso em mente, a Bíblia perde o valor e a essência para nós. Então hoje nós vamos estudar as teorias sobre a inspiração bíblica. Nós temos convicção que a Bíblia foi inspirada por Deus. Que a Bíblia ela não foi um livro escrito por homens através da sua filosofia ou do seu conhecimento. Deus respeitou, sim, o grau de conhecimento de cada um. Deus respeitou a forma de escrita, a cultura, o idioma de cada um. Porém, o Senhor inspirou esses homens para que escrevesse aquilo que precisava ser escrito. E como se deu esse processo de inspiração? Como isso aconteceu? Esse é exatamente o objeto do nosso estudo nessa aula de hoje. Vamos lá? Teorias de inspiração bíblica. Devido à grande relevância do tema, os homens desenvolveram várias teorias falsas acerca da inspiração divina nas Escrituras Sagradas. Algumas delas são muito antigas, outras mais recentes. Algumas ainda irão surgir. Isso eu não tenho dúvida, né? Ao longo do tempo, a mente humana, tão criativa, ela começa a inventar coisas. E isso vai acontecer, né? Vão surgir outras teorias. E nós não devemos ignorá-las. Sempre que surgir uma teoria nova sobre inspiração bíblica, nós temos que trazê-la e refutá-la e mostrar qual é a alternativa correta, qual a doutrina correta, como de fato aconteceu a inspiração bíblica dos homens de Deus que escreveram as Sagradas Escrituras. Primeiro, a doutrina da revelação e inspiração. Que doutrina é essa? A revelação e a inspiração são cada uma em si. Peraí, só um minutinho que eu me perdi, deixa eu voltar. A revelação e a inspiração são cada uma em si mesmas as doutrinas principais da Bíblia e são geralmente confundidas. Revelação é a influência divina, o ato divino, direta, que se comunica a verdade de Deus ao homem, de maneira compreensível a ele. Já a inspiração é a influência divina direta que garante a transferência exata da verdade revelada para a linguagem que os outros possam entender. A revelação precisou da inspiração para que a Bíblia pudesse ser a verdade escrita para os nossos dias, né? Contendo toda a revelação de Deus, que apesar de passar pela mente e raciocínio dos escritores, não sofreu alteração nenhuma. Gente, o que isso aqui significa para nós? Isso daqui é um esclarecimento de que existe uma diferença entre revelação e inspiração. O que é a revelação? A revelação, ela é o ato divino direto de comunicar a verdade divina aos escritores bíblicos. E a inspiração é a forma com que esses escritores bíblicos usaram esse ato revelado para colocar isso no papel, ou nos papiros, ou nos outros elementos que nós vamos ver um pouco mais para frente, e para que pudesse chegar até nós, para que nos dias de hoje nós tivéssemos nas nossas mãos as Sagradas Escrituras. Então, existe uma diferença entre revelação e inspiração. A revelação é o ato divino, aquilo que comunicou a verdade aos escritores bíblicos. Por exemplo, a revelação de Deus são os acontecimentos, a forma com que Deus fez ou falou com o homem. Já a inspiração é a forma com que os homens se utilizaram disso para que pudesse colocar no papel e chegar até os nossos dias. Revelação e iluminação. Existe também uma diferença clara entre revelação e iluminação. A iluminação é aquela influência ou ministério do Espírito Santo que capacita todos os que estão em um relacionamento correto com Deus de entender as Sagradas Escrituras. Você pode ver isso, por exemplo, em Lucas 24, 32 a 45, 1 Coríntios 2, 12 e 1 João 2, 27. No texto de 1 Coríntios 2, 9 a 13, há uma referência à revelação no verso 10,
a iluminação no verso 12 e a inspiração no verso 13. Eu sugiro que você leia isso, que você tente encontrar essas referências. A revelação no verso 10, a iluminação no verso 12 e a inspiração no verso 13, e que a gente use lá o nosso grupo como... O nosso grupo não, vamos fazer essa interação aqui mesmo nesse vídeo, no YouTube. Que você consiga colocar aí, se você conseguiu identificar essas referências, como você identificou, o que você acha. Se você teve dúvida, coloca aí nos comentários para que a gente possa fazer aqui no YouTube como se fosse um fórum de debate, para a gente poder avançar e conversar e perceber melhor as questões acerca das Sagradas Escrituras, tá bom? Então comentem bastante, usem esse espaço dos comentários aqui do vídeo como um verdadeiro fórum de debate. Coloquem suas dúvidas e eu vou responder todas elas, tá bom? Tanto a revelação quanto a inspiração podem ser diferenciadas da iluminação, em que a última é prometida a todos os crentes, e as duas primeiras, ou seja, a revelação e a inspiração, só ocorreram na Bíblia e não mais ocorrem nos dias de hoje. A iluminação, ela exige graus, uma vez que ela pode aumentar ou diminuir. O que significa isso, gente? A inspiração, ela só ocorreu durante o processo em que a Bíblia estava sendo escrita. Hoje não existe mais inspiração divina. Se alguém chegar para você e disser que foi inspirado por Deus para alguma coisa, saiba que ou ele está usando o termo errado ou ele está mal intencionado, porque não existe mais inspiração divina nos nossos dias. A inspiração divina cessou no momento em que o último livro foi escrito. E o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João, que foi escrito no ano 97 depois de Cristo. Depois que esse livro foi escrito, cessou a inspiração divina. O que nós temos hoje é a iluminação. O que é a iluminação? É um processo pelo qual o Espírito Santo ilumina a mente do cristão para que ele possa compreender as verdades sagradas escritas nas Escrituras Sagradas. Por que isso? Porque as Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas, elas são um livro de difícil compreensão, porque o apóstolo Paulo ele diz que aquilo que é da carne se discerne na carne, e o que é do espírito se discerne em espírito. Isso significa que nem mesmo a mente humana mais brilhante é capaz de compreender e discernir as verdades bíblicas sem a iluminação do Espírito Santo. Então a iluminação ela existe até os nossos dias e ela vai perdurar até que Jesus volte. Ela é aquilo que o Espírito Santo usa, um instrumento, um mecanismo usado pelo Espírito Santo para nos iluminar e nos fazer compreender as Sagradas Escrituras. Sem a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia seria um livro selado, no qual ninguém conseguiria compreender, a não ser o contexto histórico e as questões práticas, lições práticas. Mas as revelações espirituais trazidas nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, ninguém é capaz de compreender se não for pela revelação, aliás, pela iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. A iluminação não depende da escolha soberana, mas antes do ajustamento pessoal ao Espírito Santo de Deus. Sem a iluminação, ninguém é capaz de aceitar a salvação pessoal ou o conhecimento da verdade, revelado em 1 Coríntios 2,14. Vamos às teorias de inspiração divina. A primeira delas, a teoria de inspiração dinâmica. Essa teoria afirma que Deus concedeu uma revelação gradual que não difere em essência, mas em grau, ou seja, alguns livros não seriam inspirados na mesma medida que seriam os livros doutrinários. Isso os tornou infalíveis na questão de fé e da prática, mas não nas coisas que não são dessa natureza, imediatamente religiosa. Isso é, a inspiração atinge apenas os ensinamentos e preceitos doutrinários, as verdades desconhecidas dos autores humanos. Essa teoria é uma teoria restritiva, porque ela restringe a inspiração de Deus, e ela está dizendo aqui que Deus concedeu uma revelação gradual
que não difere em essência, mas em grau. Ou seja, que os livros eles só são inspirados nos assuntos que se referem à doutrina bíblica. Nos assuntos que se referem à história, à cultura, a relacionamentos, que ela não é inspirada por Deus. Que a única inspiração divina se refere aos assuntos teológicos e doutrinários, que fora isso, os homens escreveram o que eles queriam escrever sem uma interferência, uma inspiração divina. É como se eles dissessem aqui que a única coisa que foi inspirada por Deus era aquilo que, as verdades que eram desconhecidas pelos autores humanos. Aquelas coisas que eles estavam vendo não precisava de inspiração divina para que eles relatassem. Entendem? Essa é a primeira das teorias, a teoria da inspiração dinâmica. Essa é uma teoria que, para nós, cristãos genuínos dos nossos dias, ela é uma teoria rechaçada, ela é uma teoria que não é verdadeira. Nós temos também a teoria do ditado ou mecânica, que ela afirma que os escritores foram meros instrumentos do Espírito Santo registrando seus pensamentos em palavras que ele escolhia. Sendo assim, Deus simplesmente ditava o que os autores humanos dos livros da Bíblia deveriam escrever. Se Deus tivesse ditado as Escrituras, o seu estilo seria uniforme. Teria a dicção e o vocabulário do autor divino. Gente, isso aqui também é uma teoria que não é verdadeira. Por quê? Porque ela está dizendo aqui que Deus ditou e os autores foram escrevendo. É como se Moisés estivesse sentado com a sua pena na mão e o seu papiro ali na outra e Deus dissesse para ele: escreve aí, Moisés, no princípio. Aí Moisés escrevesse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí Moisés escrevesse: criou Deus os céus e a terra. Mas isso não é uma verdade, gente, por inúmeros motivos. Mas o fator mais importante para a gente perceber que isso não é uma verdade é que, se Deus tivesse feito isso, toda a Bíblia teria sido escrita com o mesmo estilo de escrita, no mesmo idioma. Agora, isso não aconteceu. Por quê? Porque, se a gente observar os escritos bíblicos, nós podemos perceber as características de cada escritor no seu texto. Por exemplo, as cartas de Paulo são escritos extremamente bem escritos. Chegam a ser filosóficos em alguns pontos. A escrita é maravilhosa, de alguém que é culto, de alguém que entendia da escrita, da lei e das coisas. Já as cartas do apóstolo Pedro, elas têm um estilo muito mais rústico. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos os livros de Moisés. Moisés era um príncipe no Egito. Moisés teve uma educação de extrema qualidade na casa de Faraó. Os livros de Moisés são extremamente bem escritos. Já, por exemplo, o livro do profeta Amós, que era um boiadeiro, é um livro muito mais rústico na sua escrita. Então Deus ele respeitou a característica de cada escritor. Isso mostra que essa teoria é uma teoria furada. Deus não utilizou esse mecanismo de ditado para que a Bíblia fosse escrita. Terceiro, é a teoria da inspiração natural ou intuição. Ela afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades morais e religiosas por parte do homem natural. Assim como tem havido... Desculpa, pessoal. Assim como tem havido artistas, músicos e poetas excepcionais que produzem obras de arte que nunca foram superadas, também, em relação às Escrituras, houveram homens excepcionais com visão espiritual que, por causa de seus dons naturais, foram capazes de escrever as Escrituras. Essa é a noção mais baixa de inspiração, pois enfatiza a autoria humana a ponto de excluir a autoria divina. Essa teoria é defendida pelos pelagianos e pelos unitarianos, e ela é rechaçada pela Igreja de Jesus, porque ela diz que a Bíblia foi escrita pelo brilhantismo e pelos dons e talentos naturais dos seus escritores, sem que fosse necessária uma inspiração divina.
o que certamente não é uma verdade. Teoria de inspiração mística ou iluminação afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do crente. Cada crente tem sua iluminação, até certo ponto, mas alguns têm mais do que outros. Se essa teoria fosse verdadeira, qualquer cristão, em qualquer tempo, através da energia divina especial, poderia escrever as Escrituras. Um homem chamado Schleiermacher foi quem disseminou essa teoria. Para ele, a inspiração é um despertamento e um excitamento da consciência religiosa diferente em grau e não em espécie da inspiração piedosa ou sentimentos intuitivos dos homens santos. Lutero, Nender e vários outros defendiam também essa teoria. Porém, essa teoria ela também não é verdadeira, porque se nós defendêssemos essa teoria, nós estaríamos dizendo que ainda hoje seria possível que vários livros fossem escritos com a mesma inspiração divina que as Sagradas Escrituras. Essa é uma teoria defendida, por exemplo, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eles acreditam que os escritos de Ellen White, que é uma profetisa da igreja deles, a fundadora da igreja, têm a mesma inspiração divina que os escritos bíblicos, o que nós sabemos que não é uma verdade e é uma heresia, não é verdade? 5. Inspiração dos conceitos e não de palavras. Essa teoria ensina que Deus inspirou apenas as ideias da Bíblia, mas não suas palavras. Estas ficam por conta dos escritores. Ora, na lógica, uma ideia ou pensamento inspirado só pode ser expresso por palavras inspiradas. A inspiração da Bíblia, além de ser pensada, foi falada. Isso é, Deus inspirou os homens a escreverem pela inspiração do Espírito Santo, sua ideia pensada através das faculdades mentais que registraram por seu próprio estilo os desígnios de Deus. Portanto, essa também é uma teoria falaciosa. Essa teoria ela diz que Deus inspirou apenas as ideias e não as palavras. Deus inspirou também as palavras. Isso não significa que Deus escolheu as palavras, entendem? O fato das palavras serem inspiradas não significa que Deus ditou e o homem escreveu. Inspiração verbal ou plenária é o poder inexplicável do Espírito Santo, agindo sobre os escritores das Sagradas Escrituras para orientá-los, conduzi-los na transcrição do registro bíblico. Deus os usou que, tal qual, com seu caráter, seu temperamento, seus dons, seus talentos, sua educação, sua cultura, seu vocabulário, seu estilo, iluminou suas mentes e impulsionou-os a escrever, excluindo a influência do pecado sobre as suas atividades literárias, preservando desse modo a inerrância das Sagradas Escrituras e dando a ela autoridade divina. Essa é a teoria seguida pela maioria dos estudiosos, sendo que é a mais correta em relação à inspiração bíblica. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve uma cooperação vital entre eles e o Espírito de Deus, que os capacitava. Esses homens escreveram a Bíblia com as palavras do seu vocabulário, porém sob a influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem mesmo os escritores, nem qualquer servo de Deus pode ser chamado de inspirado por Deus nesse mesmo sentido. Então essa é a teoria correta. Ela é chamada de teoria verbal plenária. E uma forma de inspiração é o método que Deus empregou na inspiração. Intuição, iluminação dinâmica, ditado. O resultado indica a consequência da inspiração.
A teoria verbal plenária indica o resultado, né? Essa é a teoria usada por Deus para inspirar os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Algumas provas de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que ela foi inspirada por Deus. Primeiro, o testemunho de Jesus sobre ela, né? Jesus fala que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia dá testemunho sobre ele. Ele afirmou que as Escrituras são a verdade, lá em João 17:17. Ele viveu e procedeu em conformidade com as Escrituras, lá em Lucas 18:31, a gente pode ver isso. Ele declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. Ele venceu o diabo no deserto utilizando a palavra. Ele declarou que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito nas Sagradas Escrituras. Está lá em João 14:26. Ele disse ainda que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. Que verdade? A verdade bíblica, a verdade das Escrituras. Jesus, nos seus ensinos, citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e fez alusão a muitos outros. Sua fala declarava a sua estima pelo Antigo Testamento. Por que não pelo Novo, pastor? Porque ainda não tinha sido escrito. E de seus ensinos registrados no Novo Testamento como ensinos divinos. Essa foi a nossa terceira aula, foi uma aula um pouco mais curtinha, porque nós trouxemos um tema extremamente relevante, então eu quis tratar somente ele com vocês, tá bom? Qualquer dúvida acerca da inspiração divina, vocês coloquem aí nos comentários e a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Esse é um tema fundamental, porque se a Bíblia não fosse um livro inspirado divinamente, ele não serviria para nos guiar na nossa fé, na nossa caminhada. Não é verdade? Então que nós possamos a cada dia defender a Bíblia, defender as Sagradas Escrituras, defender a sua inspiração divina contra os ataques de Satanás que têm sido feitos inclusive por pastores e por líderes religiosos, que têm sido usados pelo diabo para tirar a inerrância e a importância das Sagradas Escrituras em nossas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, e ela é o nosso único manual de fé e de prática. Ela é a nossa única regra de fé e de prática, não há nada além dela. Não tem o grande conflito dos adventistas, não tem o livro de Mormons, não tem nenhum outro livro que possa ser comparado às Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é o único livro inspirado por Deus. Os Mormons chamam o livro de Mormons de um segundo testamento acerca de Jesus Cristo. É mentira do diabo, porque não existe outro testamento acerca de Jesus, a não ser as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então que nós possamos defendê-la com toda a nossa vida e que nós possamos amá-la e estudá-la, porque ela é um privilégio de Deus para cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela vida de cada aluno e aluna. Muito obrigado, meu Deus, principalmente pelas Sagradas Escrituras. Porque, meu Pai, durante um período de 1.600 anos, o Senhor inspirou mais de 40 homens para que eles pudessem escrever as Tuas palavras. Palavras essas, meu Deus, inerrantes, infalíveis e que são para nós a nossa regra de fé e de prática. Muito obrigado, meu Deus, por nós vivermos num país em que as Sagradas Escrituras não são um livro proibido, mas que nós podemos andar com ela nas mãos, que nós podemos ler as Sagradas Escrituras nas nossas casas, nas nossas igrejas, na rua, no transporte público, nas praças e aonde quer que seja. Muito obrigado pela liberdade que temos de pregá-la, meu Deus, para as outras pessoas, de ensiná-la para as outras pessoas, e que o Senhor possa a cada dia fazer de nós instrumentos para que a Tua palavra seja propagada aos 4 cantos do mundo, que nós sejamos instrumentos, meu Deus, para levar o Teu Evangelho
Não esse evangelho mentiroso que tem se propagado por aí, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho das sagradas escrituras, o evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a fazer isso, para que mais e mais pessoas possam ter contato com a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, boa aula para vocês e até a próxima semana, em nome de Jesus.